Neste vídeo vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos relembrar algo que o nosso corpo ainda sabe, mas que a nossa cultura esqueceu. Vamos falar do tempo da deusa. Durante milhares de anos, muito antes do sistema patriarcal que nós conhecemos hoje em dia, existiram sociedades que eram organizadas à volta do princípio feminino. Não falamos de matriarcados, mas sim de culturas matrifocais, que eram focadas na mãe, na terra, no cuidado e também nos ritmos naturais. Eram comunidades agrícolas, eram comunidades circulares, onde o feminino não era apenas aceito, mas, claro, sagrado. O corpo da mulher era visto como um reflexo do corpo da terra. O sangue menstrual não se escondia. Antes, pelo contrário, era ritualizado, era honrado, era recebido em tendas vermelhas e era oferecido ao solo como símbolo de renovação. A deusa estava em todo o lado, na pedra, no barro, nas espirais desenhadas nas grutas, tinha mil nomes. Era Ísis, Inanna, Astarte, Gaia, mas não era uma deusa distante. Não era uma deusa que trazia dogmas ou punições. Ela era uma força viva, sentia-se no vento e nas águas e nas luas e em tudo aquilo que a terra nos trazia. Estes povos, estas culturas matrifocais, estavam espalhados por toda a Europa, pelo Médio Oriente e também pelo norte de África. E existiram há cerca de 7.000 a 3.000 anos antes de Cristo. E como é que estas pessoas viviam? Então, viviam em aldeias pequenas e colaborativas. Viviam sem estruturas hierárquicas que fossem rígidas, pautadas pela rigidez. Um, Eram sem guerras organizadas, com uma espiritualidade muito enraizada na terra e na simplicidade da vida. As tarefas eram divididas de forma complementar. As mulheres cuidavam da fertilidade, da terra, do clã. Os homens protegiam, caçavam, colaboravam. Não havia dominação. Não havia uns acima dos outros. Havia lugar para todos. Era uma forma de viver onde cada pessoa sabia o seu lugar, dentro daquela roda da vida. O tempo não era linear, era circular, tal como as estações do ano. Então, tudo seguia este ritmo do útero, da lua, da fertilidade. Então, aqui a mulher era vista como um portal. Gerava, nutria, sangrava sem morrer. E era um milagre vivo. Era a representação da deusa. O sangue menstrual era recolhido em rituais, era guardado em tecidos, era misturado com ervas. Era considerado um elixir de poder e renovação. Não havia vergonha, antes pelo contrário, havia reverência. As meninas eram também iniciadas nestes rituais. As avós contavam histórias sobre as linhagens, sobre todos estes poderes do feminino. Os ciclos menstruais eram celebrados com passagens espirituais. Era a cultura da deusa e era a cultura da terra. Mas então, o que é que destruiu esta cultura? Então, hum, algumas de vocês vão perguntar, mas se era tão bom, porquê que acabou? Então, aqui é importante mantermos também os pés bem na terra e o realismo, não é? Por muito rica que fosse simbolicamente, esta cultura, a cultura da deusa, não era perfeita. Estas sociedades tinham limitações como todas as outras. A tecnologia era muito rudimentar, não é? Havia um grande esforço físico, para poder gerar esta vida, esta forma de sustentação. Havia fragilidade alimentar e ambiental.
eles estavam completamente dependentes dos ciclos da natureza e então se houvesse catástrofes naturais ou algo do género, eles ficavam muito vulneráveis e havia, claro, muita fome. E também havia um isolamento entre comunidades, ou seja, não havia estruturas de defesa organizadas. E, claro, possíveis limitações culturais, onde o papel da mulher podia ser demasiado romantizado ao ponto de se excluir aquelas mulheres que não queriam ou que não podiam ser mães ou que tinham o seu lado mais guerreiras. E então isto também, esta cultura era uma utopia, era um idealismo, mas eram comunidades reais, com luz, com sombra, como todas as outras. Talvez por não terem evoluído com a rapidez que seria necessária, e também pelas mudanças históricas, foram então facilmente dominadas e absorvidas também por outras culturas. Então, este equilíbrio foi sendo quebrado. Primeiro lentamente, depois com alguma violência. Por volta do ano 3000 a.C., começaram a surgir sociedades guerreiras, nómadas e também patriarcais. Ou seja, era uma mudança do estigma da sociedade que vinha também de estepes euroasiáticas e também do norte, especialmente do norte da Europa. Estas tribos, ao contrário das tribos matrifocais, traziam consigo uma nova organização hierárquica, com chefes, guerreiros, a exaltação da força, do domínio, da conquista, divindades masculinas, celestes e julgadoras. E, claro, a marginalização da mulher, da sexualidade e da terra. A partir do momento em que o homem entendeu que também ele tinha um papel essencial na concepção de uma criança, de um bebê, e também aqui do conceito de propriedade, começou a haver esta questão de dominação das mulheres, do maior controle das mulheres, porque se este filho não é meu, ele não tem que ficar com as minhas propriedades. E então nasceu aqui também este conceito de legado, de herança. Então a deusa foi substituída por deuses. Os templos circulares tornaram-se igrejas com altares. O corpo passou a ser pecado, o sangue menstrual, que antes era sagrado, tornou-se um tabu, e as mulheres deixaram de ser vistas como as criadoras, como as guardiãs dos ciclos, e passaram a ser olhadas como propriedade, domesticadas, silenciadas e até perseguidas. O feminino dentro e fora de nós foi proibido.